Quero começar exatamente com isso, para que você entenda, tá bom? Por mais que o nosso contexto e a nossa fala quase toda seja direcionada à realidade da igreja de Corinto, eu tenho em mente o tempo todo essa realidade. É uma realidade mais abrangente, em que Paulo está se referindo a toda e qualquer pessoa que faça mal à igreja, tá? Que prejudique a igreja, seja ele um líder, um pregador, seja ele um membro de igreja, tá bom? Nesse aspecto que vai ser a mensagem da semana que vem. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Agora eu quero chamar você para algumas palavras aqui, e eu quero começar com a palavra santuário. Essa palavra é muito importante. Veja o que Paulo diz. Olha só, vocês não sabem que são santuário de Deus? A palavra santuário aqui, querido, ela é uma palavra grega chamada naos, naos. E ela se refere, é uma referência, tá, ao santuário propriamente dito, o lugar da habitação da divindade, em contraste com a palavra grega hieron, que é uma referência não apenas ao santuário, mas também toda a área do templo. O apóstolo tem em mente o tabernáculo ou o templo lá em Israel, tá bom? E lá naquele lugar onde a gente chama de Santo dos Santos, eu já falar sobre isso aqui no caso, né? Que o santuário aqui era o lugar mais interior e sagrado do templo, né? Era lá o Santo dos Santos, onde a arca do Senhor estava. Então, quando Paulo diz que vós sois o templo, ele tem em mente exatamente o Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus. Então, veja, querido, grave bem isso, irmãos. Havia duas palavras no grego para se referir a santuário. Uma é uma referência não só à parte interna, mas todo o santuário, e uma que é essa palavra que Paulo usa aqui, a palavra naos, é uma referência ao Santo dos Santos, tá bom, gente? Era o lugar da manifestação da glória de Deus. Era o lugar da presença de Deus. Agora leia o texto mais uma vez. Olha só. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O D.A. Carson, ele diz aqui que o edifício da analogia anterior, do 10 até o 13, agora se torna o santuário de Deus. Se você está acompanhando as ministrações de verdade, se você vem prestando atenção, do versículo 10 até o 14, Paulo está usando uma metáfora a respeito do edifício. Do 5 ao 9, ele fala da lavoura. Do 10 até o 14, ele fala do edifício. Agora aqui, esse edifício se transforma em santuário, querido, em santuário. E com isso, querido, há uma mensagem que está sendo transmitida aqui, algo que está sendo dito aqui. O santuário é o lugar da presença de Deus. O santuário é o lugar onde o Espírito de Deus habita. Nesse contexto aqui, querido, o santuário é a igreja de Corinto. Aqui, queridos, eu não sei vocês, eu não sei como é que vocês lidam com isso. Eu estava assistindo um vídeo essa semana agora, né, de um pastor respondendo uma pergunta a respeito até de línguas estranhas, tudo, mas aí ele falou dessa questão de que nós somos o templo de Deus e se eu destruir o templo de Deus, se eu fizer algum mal, a ideia dele é o seguinte: olha, se você fizer alguma coisa que faça mal ao teu corpo, Deus vai te destruir, porque o texto diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, e essa é uma interpretação muito comum hoje na igreja, de que aqui Paulo esteja falando a respeito do corpo humano como templo do Espírito Santo. Eu quero te dizer, querido, que, embora isso seja verdade, o que Paulo está ensinando aqui, ele não está falando aqui exatamente do corpo humano. Aqui o santuário aqui é a igreja, é a igreja. É lógico que a igreja somos nós. Então, quando nós nos reunimos, entendeu?
Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele faz uma separação. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, porque é muito importante que você tenha consciência disso. Então, o santuário aqui, nesse contexto, é a igreja de Corinto. Não sabeis que sois santuário de Deus? O Espírito habita na igreja, assim como Deus habitava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo ou no templo de Salomão. Esse é o ensino aqui de Paulo, tá bom, gente? Esse texto, querido, ele traz uma valorização da igreja local como em poucos lugares se vê. Na verdade, eu diria que nenhum outro lugar das Escrituras se traz uma honra tão grande, uma importância tão grande à igreja local como lugar da habitação do Espírito de Deus. Tá? É a intenção de Paulo aqui no que ele está dizendo. Bom, isso parece simples, irmãos, quando a gente contempla o contexto dessas palavras. Mas tem havido muita confusão em relação a esse texto, principalmente por causa de 1 Coríntios 6:19. Lá em 1 Coríntios 6:19 está escrito assim, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo, se percebe como Paulo aqui é específico? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aqui no texto que nós estamos estudando, ele não fala corpo. Ele diz assim, vocês não sabem que são santuário? Por que ele não diz corpo aqui? Porque ele não está falando do corpo aqui, ele está falando da igreja aqui. Aqui em 1 Coríntios 6, aí sim, é específico. O próprio contexto aponta para isso. Em 1 Coríntios 6, ele está falando de pecado, entendeu? De imoralidade sexual. De um homem que se liga a uma prostituta. Tá? Então a relação lá é corpo, o contexto lá é o corpo mesmo. Por isso ele diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Tá? Então é para que você entenda, querido, porque as pessoas têm usado esse texto de 1 Coríntios 3 para falar do corpo como o templo do Espírito Santo. Mas Paulo não está se referindo ao corpo, ele está se referindo à igreja aqui. Tá? Bom, existem duas questões relacionadas, querido, aos problemas que dizem respeito a essa interpretação e a esses textos. Tá? São duas situações no que diz respeito a 1 Coríntios 3:16 e a 1 Coríntios 6:19. Em primeiro lugar, nós temos uma questão de interpretação. Interpretação. Aí eu cito Gordon Fee, ele diz que, infelizmente, na tradução, né, na hora de traduzir o texto grego para o inglês, ele é inglês, está falando dessa realidade, essas palavras podem se tornar bastante ambíguas, tá? De modo que é possível entender a expressão em vocês como se Paulo estivesse dizendo em cada um de vocês, tá? É um problema de tradução. Ao invés de traduzir em vocês, se traduz em cada um de vocês. E aí ele diz que essa é uma realidade muito comum na tradução inglesa, tá bom? Onde as pessoas entendem dessa forma, como se Paulo estivesse falando aqui do corpo, quando na verdade ele não está falando do corpo. É um problema de tradução. Ficaria mais ou menos assim, olha, preste atenção. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a tradução mais apurada do grego. Agora, essa segunda possibilidade de tradução ficaria assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em cada um de vocês? Tá? Eu sei que para a maioria de vocês, querido, isso não faz sentido, mas por uma questão de consciência, tá? Eu estou colocando diante de vocês. É um problema que está ligado à questão da tradução. O segundo problema é a questão de contexto. Aí eu já falei, mas vou repetir, tá bom? Aí eu cito mais uma vez o próprio Gordon Fee, que ele diz o seguinte: a preocupação imediata de Paulo não é afirmar que o Espírito habita em cada um deles, por mais verdadeiro que isso fosse para Paulo, tá? Mas que o Espírito de Deus habita no meio de vocês quando estão reunidos para o cultos. Esse é o sentido, é a igreja quando se reúne, tá? Em outras palavras, o apóstolo não está dizendo a esses irmãos que pelo fato do Espírito Santo habitar no corpo deles, é importante que eles não se contaminem, não contaminem esse corpo com pecado sexual, com a imoralidade ou qualquer coisa desse sentido, tá? O que ele realmente está dizendo é o seguinte: olha, vocês não compreendem que é o Espírito quem dá vida ao corpo de Cristo na terra, a igreja, a comunidade dos remidos?
A igreja é o edifício, o santuário em que os trabalhadores têm trabalhado. Tá? E aí a questão é exatamente essa, irmãos. Toda a realidade, todo o contexto aqui aponta para essa questão da igreja. Paulo não tem em mente o corpo humano aqui, mas ele tem em mente a igreja. Novamente, é o edifício dos versículos 10 ao 14, que agora se transforma em santuário, tá? É a igreja, o edifício é a igreja, o santuário é a igreja, tá? Só para ficar claro, querido, isso nos leva, querido, e aí que é importante, né? Porque isso nos leva imediatamente ao versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? É a igreja. Ele está dizendo o seguinte: se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Tá? Isso tanto é verdade, querido, que essa conexão ela é perfeita. Vocês são o santuário. A igreja é o santuário. Se alguém destruir a igreja, Deus vai destruir essa pessoa, porque a igreja é sagrada. O santuário é a igreja. A ideia aqui é que Deus ama a igreja e ele é muito zeloso por ela, querido. Se alguém fizer algum mal à igreja, o próprio Deus vai destruir essa pessoa. E olha que coisa interessante. Por que Deus destruiu essa pessoa? Porque a igreja é sagrada. E o que é ser sagrado aqui, querido? É ser separada para Deus. É ser preciosa aos olhos de Deus. A igreja é importante para Deus, irmãos. E eu estou me referindo aqui, não, primeiro, não ao prédio. Não estou falando do prédio. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós, tá bom, querido? Somos nós. Mas também não estou falando aqui da igreja invisível. Você sabe que na doutrina da igreja, nós temos a igreja local, como a Cairós, como a cristã, como as assembleias, como as batistas e tudo mais, e nós temos a igreja invisível, tá? São classificações muito importantes que todo crente tem que ter em mente. Quando Cristo diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ele não está falando da igreja local, ele está falando da igreja invisível. O que é essa igreja invisível? São todos os crentes de todas as épocas, entende? É a igreja invisível. Essa é a igreja que o inferno não vai prevalecer contra ela. Contra a igreja local, irmão, é só você olhar para a Europa. A Europa é um cemitério de crentes, irmãos. Nenhum continente foi tão importante para o cristianismo como a Europa. Mas vá olhar hoje o continente europeu, ele é tomado quase que na sua totalidade por islamitas, por muçulmanos. As igrejas na Europa se transformaram em teatro, em boate, em qualquer outra coisa. A igreja local, ela não tem garantia, querido, de que ela pode prevalecer diante do poder das trevas. Está aqui Paulo dizendo, não destrua a igreja. Porque é possível destruir a igreja local. Não é possível destruir a igreja invisível do Senhor. Mas a igreja local, ela é possível ser destruída. Hoje ela está aqui, amanhã ela pode não estar. Tá bom, queridos? Vamos tentar recapitular, querido, para vocês conseguem entender? Escute. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Vocês não sabem que Deus habita a igreja, assim como havia o Santo dos Santos, lá no templo. A igreja é uma referência a isso. Depois, o corpo vai ser uma referência a isso também, tá bom? Isso a gente não discute isso aí. Só estou falando de contexto. Aqui nesse contexto, aqui nesse capítulo, Paulo não está falando do corpo, ele está falando da igreja, na verdade, tá? E o Espírito habita a igreja. E isso é tão importante que se alguém destruir a igreja, se alguém causar dano à igreja, tal pessoa sofrerá as consequências da sua atitude. Esse é o ensino aqui. Agora veja uma coisa interessante. De quem Paulo está falando aqui quando ele diz se alguém destruir? Quem é esse alguém, irmãos? Eu já falei disso no começo, mas vamos lá.
Eu vou colocar aqui porque, novamente, dependendo do comentarista, você vai encontrar opiniões diferentes, tá bom? Para Nicodemos, ele diz aqui que aqui nós temos um problema, tá bom? E qual é o problema? Por que ele diz isso, na verdade? Veja o que ele diz. Porque o apóstolo tinha dito que no dia do juízo, os maus obreiros seriam salvos, ainda que pelo fogo. Tá? Nos versículos anteriores. Versículo 15 ele fala sobre isso, tá? E aqui no 17, ele diz que aqueles que promovem essas divisões, aqueles que estão causando dano à igreja, eles serão destruídos. Bom, no 15 ele disse, vão ser salvos ainda que pelo fogo. Aqui ele diz, serão destruídos. Há um choque aqui, tá? Há uma dificuldade aqui. Aí, qual é a explicação que Nicodemos dá? Ele diz o seguinte, nós devemos ver uma diferença entre os dois grupos. É possível que haja pastores que sejam crentes verdadeiros e que, contudo, realizam um ministério totalmente inadequado durante sua vida. Esses serão salvos, mas sofrendo o dano de ver tudo que fizeram desaparecer no fogo do juízo. É a primeiro grupo, tá bom? De homens de Deus, sinceros, mas que, por alguma razão, estão errados. E com o seu erro, eles estão prejudicando a igreja. Essas pessoas, no dia do juízo, elas vão ser salvas, mas vão ver as suas obras destruídas, consumidas pelo fogo. Tá? Entretanto, há líderes, ou há líderes que promovem, ou que promoveram, vamos colocar no presente, que promovem rachas nas igrejas em busca da própria glória, em busca de dinheiro, fama, poder e popularidade. Esses possivelmente nunca foram convertidos, nunca foram regenerados. São lobos disfarçados de ovelha. Se você me pergunta assim, pastor, é possível essa realidade dentro da igreja? Eu vou dizer, é. Quando você lê 2 Coríntios, Paulo trata disso exaustivamente. Ele chamava essas pessoas, os falsos obreiros, falsos mestres que entraram nessa igreja, ele chama esses falsos mestres de superapóstolos, porque eles se apresentavam com uma autoridade superior à do próprio Paulo, entendeu? Então, boa parte do capítulo do livro de 2 Coríntios, Paulo está tratando desses falsos apóstolos que entraram na igreja. Homens que não são crentes, mas que estão pregando a igreja, movidos por interesses egoístas. É possível que Paulo tenha essas pessoas em mente? É, irmãos. Então, você percebe? Parece que há, sim, dois grupos. Há um grupo de pastores e líderes que nasceram de novo, mas que estão equivocados. E há aqueles que não nasceram de novo e que estão ali por interesses egoístas. Tá? Agora nós temos a fala de Gordon Fee. Eu estou trazendo a vocês ponto de vista diferente para a gente avaliar o que está acontecendo na igreja. Tá? Quem é esse alguém? Se alguém destruiu o santuário de Deus, quem é esse alguém, na verdade? Gordon Fee diz que alguns intérpretes ficam aturdidos com o fato de que agora Paulo possa falar de alguém dentro da comunidade ser destruído, especialmente depois de a frase final, né? A mesma coisa que Nicodemos disse, né? Bom, ele disse no versículo 15 que, olha o que ele diz, se a obra de alguém que se queimar, esse sofrerá juízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas de fogo. Vai ser salvo. As obras vão ser destruídas, mas ele vai ser salvo. Agora, ele diz que não, que essas pessoas serão destruídas. Aí alguns intérpretes ficam sem saber o que dizer. Olha a explicação do Gordon Fee. Na verdade, é comum sugerir que nas duas passagens, Paulo esteja lidando com dois grupos diferentes de pessoas, o que fez o Nicodemos, tá bom, gente? Tá? Foi o Nicodemos que fez isso. Ele falou dos obreiros, homens de Deus, que estavam equivocados, e daqueles que não eram homens de Deus e que estavam ali por ganância, por interesse pessoal. Então ele diz, olha, é comum sugerir que nas duas passagens Paulo esteja se referindo a dois grupos diferentes de pessoas. Agora veja o que ele vai dizer. Mas nem na retórica, a retórica é, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós, nem na retórica, nem na ameaça profética,
Qual é a ameaça profética? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Então, nem na retórica e nem na ameaça profética, para não mencionar Paulo, são assim tão lógicas. Não há, o que ele está dizendo é o seguinte, não há elementos necessários para que a gente faça tal dedução, a dedução que o Nicodemos fez. E que para mim há uma certa lógica, tá? Ele está dizendo que não há lógica para deduzir dessa forma, entendeu? É o que ele está dizendo. Agora ele vai adiante. Essa ameaça leva, a ameaça do versículo 17, que serão destruídos, leva à advertência anterior à etapa seguinte. O que significa? Que o texto todo é dirigido à igreja. Se há de se fazer uma distinção entre o alguém dessa passagem e o alguém do parágrafo precedente, é que aqui o foco se concentra mais especificamente naqueles poucos que parecem ser os instigadores das brigas atuais. Olha que coisa interessante, querido. Veja se você compreende isso aqui. Para Nicodemos, ele está dizendo, há dois grupos. É provável que haja dois grupos. Um grupo formado por homens de Deus que estão equivocados e um grupo formado por homens egoístas que estão buscando os seus próprios interesses. Para Gordon Fee, não. Se existe alguma diferença, tá? A diferença é que aqui Paulo está falando especificamente daqueles que estavam provocando as divisões, os líderes desses partidos, tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Bom, eu acredito, querido, como eu falei no começo da pregação, que essa é uma referência aos construtores que estão construindo sobre o alicerce que já foi posto, tá bom? Mas também concordo com a maioria dos comentaristas de que aqui Paulo não tem em mente só essas pessoas, mas ele tem em mente toda e qualquer pessoa, seja lá na igreja de Corinto, ou em qualquer lugar, em qualquer época, que esteja fazendo mal à igreja. Ele não diz, veja que coisa interessante, se alguém, tá? Se alguém, ele não especifica, é muito abrangente isso aqui. Então, eu fico com essa interpretação. Qualquer pessoa que faça mal à igreja, que cause dano à igreja propositalmente, será destruído. É uma mensagem mais pesada, mas eu creio que é isso que Paulo esteja dizendo aqui. A questão é, né? Ele não está falando assim, ó, se algum construtor, né, destruiu o santuário de Deus. É se alguém destruiu o santuário. É abrangente, tá bom? É abrangente. Então, Paulo realmente, querido, está se referindo a qualquer pessoa que cause mal à igreja. Irmãos, é possível até mesmo a um membro da igreja fazer isso, querido. É possível que hajam pessoas, e eu vou falar disso na semana que vem, pessoas que, sei lá, por motivações egoístas, causem separação dentro da igreja, jogando um irmão contra o outro, levando e trazendo fofoca, entendeu? Então essas coisas são possíveis dentro da igreja. Há pessoas que podem estar na igreja, que acham que são salvos, mas que o comportamento diz algo completamente diferente. Inclusive essas pessoas podem estar causando mal à igreja, e Paulo está dizendo, essas pessoas serão destruídas. Por quê? Porque elas estão mexendo na igreja de Deus. Queridos, a igreja não é do pastor. A igreja não é dos líderes. A igreja pertence a Deus. É Ele que cuida. É Ele que zela por ela. É Ele que protege. É Ele que está dizendo, se alguém destruir a minha igreja, ou se alguém, eu vou até um pouco além, se alguém tentar destruir a igreja, eu vou destruí-lo. Ninguém pode mexer com a igreja do Senhor, querido. Eu não estou dizendo aqui, querido, que não se faça, não se deva fazer nenhum tipo de crítica, não. Veja, olhe para a cidade, para a igreja de Corinto, você vai perceber exatamente isso. A quantidade de problemas naquela igreja, divisões, imoralidades, confusão a respeito de tudo, irmãos, até o de comer. Havia confusão até com relação a isso.
Uma igreja partida, dividida, rachada. Os dons eram motivo de causa, de problema. A ceia do Senhor era um problema. Irmãos, era um negócio terrível. Então, algumas pessoas naquela igreja, talvez nem todos sejam irmãos, talvez sim, falsos pastores estivessem no meio da igreja, causando dano à igreja. Essas pessoas vão pagar um preço alto por isso. É importante que nós tenhamos consciência disso, irmãos. A igreja pertence a Deus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, irmãos. E Ele não vai deixar barato quando nós tocamos nela. Tá? Vamos voltar para o texto mais uma vez? Escute. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos olhar aqui a palavra destruir. É interessante. Destruir e destruirá. É a mesma palavra no grego nas duas citações, querido. Se você olhar para o dicionário grego, e aqui eu vou citar aqui o mais conhecido de todos, que é o Strong, tá? Se você olhar, essa palavra significa lá no dicionário, significa corromper, destruir. É os dois sentidos dessa palavra aqui. Corromper e destruir. Aí, esse é o sentido principal. Aí há uma série de subdivisões desse sentido. Vamos lá. Na primeira subdivisão, na opinião dos judeus, o templo estava corrompido ou destruído quando alguém contaminava ou, em menor grau, danificava algo nele, ou quando seus guardiões negligenciavam seus deveres. Preste atenção, corromper o templo, destruir o templo, significava três coisas para os judeus. Primeiro, quando alguém contaminava. Vou dar um exemplo para você. A pessoa, sei lá, naquela época, né, a realidade deles lá, ela tocou em alguma coisa, em algum objeto, sabe, impuro, e ele não se purificou e foi para o templo. Ele está contaminando o templo. Deus diz que se alguém fizer isso, será morto. Aí há leis para isso. A mulher, por exemplo, menstruada, ou quando ganha neném, o homem, quando tem poluição noturna, entendeu? Se ele passar por esse processo e ele não se purificar, e ele entrar no templo, ele é morto. Por quê? Porque ele está contaminando, ele está corrompendo o templo. Eu vou descrever daqui a pouco 2 textos para mostrar isso para vocês. Tá? A segunda coisa, quando danificava algo nele. Danificar, quebrar, destruir alguma coisa, entendeu? E, olha que coisa interessante. Não, mas é muito impressionante. Quando seus guardiões negligenciavam seus deveres. Quem eram os guardiões do templo, irmãos? Os sacerdotes e os levitas, que eram responsáveis pelos sacrifícios e pelo ensino. Pelo ensino. Quando o sacerdote negligenciava o ensino, ele estava corrompendo o templo. Era essa a percepção que o judeu tinha. Tá? A ideia é, o sentido aqui, querido, é de profanar o templo, contaminando, danificando ou negligenciando os seus deveres. Isso contamina o templo, profana o templo, tá bom? Profana. A segunda questão é a seguinte: corromper, destruir, significa desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade no qual ela deve permanecer. Grave bem isso, querido. Grave bem isso. Desviar a igreja. Então, se um pastor ou falso pastor, não importa se é homem de Deus ou se é um impostor, se ele vem para cá e ele prega uma doutrina errada, uma falsa doutrina, ele está desviando a igreja do estado de conhecimento e santidade que ela deveria permanecer. Você percebe como é grave essa questão do ensino? Se eu pregar uma heresia, eu estou desviando a igreja
desse estado de conhecimento e santidade que ela deve permanecer. Aqui uma palavra, irmãos. Olha, a gente vive uma geração onde o conhecimento está acessível a todos, queridos, mas de uma forma assim muito abrangente. Você pega o seu celular, abre no YouTube e você coloca o tema que você quiser e você vai achar, querido, uma enormidade de pastores falando sobre aquilo. Está muito fácil, acessível, está a um toquezinho do nosso dedo, querido. O conhecimento está muito fácil hoje. Nós temos que ter cuidado, irmãos, nesse caso, não permitir ou não se permitir gastar tempo vendo um pastor ensinando coisa errada. A questão e essa é talvez a maior questão de todas, como é que eu sei se aquilo que o pastor está falando é errado? Querido, só tem um caminho para isso. E o caminho é conhecimento bíblico. Entende? É preciso que a gente leia a Bíblia. É preciso que a gente gaste tempo lendo. E quando eu falo de ler a Bíblia, eu não estou me referindo, querido, não estou dizendo que é errado, tá bom? Mas eu, particularmente, eu não ensino isso, vocês sabem disso. Quem está comigo há mais tempo sabe disso. Eu não ensino essa ideia de você pegar um texto aqui, aí eu vou ler um capítulo em Gênesis, eu vou ler um capítulo em Salmos, e vou ler um capítulo lá em Mateus. Isso a meu ver, querido, é perda de tempo. A leitura bíblica, ela tem que ser uma leitura integral. Eu começo em Gênesis e eu vou livro por livro até chegar lá em Apocalipse. E quando eu terminar Apocalipse, eu volto de novo para fazer. Eu posso até, entre as leituras que eu estou fazendo, eu posso encaixar algum tipo de leitura onde eu vou estudar algo mais aprofundado. Aí sim, aí eu escolho um livro, tá? Eu pego algum comentário e eu vou gastar algum tempo. Mas eu continuo fazendo a minha leitura sequencial, a leitura toda da Bíblia, tá? Para mim, isso é leitura. Porque você tem uma visão panorâmica do texto bíblico, você tem uma visão completa do ensino bíblico. E, queridos, aqui para nós, vocês sabem disso, não é ler uma vez, eu já li uma vez, pastor, agora eu vou tirar férias. Não, irmãos, terminou, volta, até morrer. Quando tiver vista, quando puder ver, tem que ser assim, querido. Eu entendo dessa forma. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Aí sim, se uma pessoa faz isso, quando ela estiver ouvindo uma pregação, quando ela estiver lendo algum texto, irmãos, é um negócio instantâneo, sabe? Eu leio muita gente, é lógico que eu já escolho propositalmente aqueles que eu vou ler, tá bom? Os comentaristas que mais eu gosto de ler, lá no topo, acima de todos eles está lá Lloyd Jones, tá bom? Aí eu venho para Nicodemos, aí eu venho para Charles Rodin, aí eu venho para Hernando Dias Lopes, aí tem o Isby, aí tem o J.E. Kessel, aí tem vários comentaristas que eu vou acompanhando, entendeu? Que eu leio, que eu estudo. Descobri agora né, o comentarista lá de Romanos, que eu esqueci até o nome agora, muito bom também. Então, eu tenho uma lista de comentaristas que eu gosto. Mas quando eu bato o olho naquilo que eu conheço, querido, e que eu sei que o pregador, por mais que eu goste, ele saiu daquilo que eu acredito. Na hora que eu bato o olho, irmão, na hora que eu ouço, irmãos, instantaneamente uma luz pisca aqui. E eu sei que tem alguma coisa de errado ali. Tá? Você quer uma prova disso? Eu estou estudando para pregar no retiro, né? E eu li algo a respeito de uma coisa que eu ainda não estou convencido. Eu vou ter que voltar ali algumas vezes, tá? Para me convencer. O autor que eu estou lendo diz que as línguas faladas em Atos 2 não são as mesmas de 1 Coríntios 14. Irmãos, deu um choque. Isso eu levei um choque. Quê? E por que eu levei um choque? Porque esse é um tema que eu já estudei bastante. E a palavra usada no grego lá em Atos 2 é a mesma palavra grega lá em 1 Coríntios 14. Né? Então isso... E aí o autor... Só que o autor é muito bom, né? Ele vai tentar provar e tudo mais, mas eu ainda não estou convencido disso. Eu preciso de mais
elementos para que a minha... Então, é nesse sentido que nós devemos ter filtros na hora de ouvir um pregador, na hora de ler um livro. Eu tenho que ter isso, irmão, senão eu vou me perder, querido. Não é porque alguém cita a Bíblia, irmãos, que ele está falando a verdade. Nós caímos nesse erro. É tão, é, é, tão banal isso, né? O pastor lê o texto aqui, ou ele está falando, ele está citando o texto aqui, aí eu penso assim, bom, se ele está citando a Bíblia, só pode estar falando a verdade. Mas, irmãos, isso é tão primário, sabia? Nunca vou esquecer daquilo que eu presenciei uma época, faz tempo, mas não sai da memória. Final de ano, período natalino, e eu trabalhava no hotel, estou sentado lá um dia, na porta do hotel, umas 6, 7 da noite, e do meu lado aqui tinha uma galeria e tinha uma lanchonete, e o pessoal estava sentado na porta da lanchonete também, eu estava na calçada, e eles estavam aqui do meu lado, e eles estavam bebendo, e uma moça, no meio daquele grupo lá, levantou um copo de cerveja e perguntou, é pecado beber a cerveja? Aí todo mundo ficou se olhando, e mas talvez assim, de onde é que ela tirou esse negócio aí, né? Isso é uma coisa para crente. Provavelmente ela fosse alguma desviada, não sei. É pecado beber? E aí ela disse: não, não é pecado. E eu provo para vocês. E ela provou. Ela disse: Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Certinho, tá, Júnior? Alguém pode refutar isso? Nós temos que ter muito cuidado, querido. Muito cuidado. Era disso que Jesus estava falando? Tá? Bom, vamos voltar para o texto. Irmãos, eu me perdi. Por que foi que eu fui para parar nesse negócio aí? Vamos lá. Sim, desviar. Eu estava falando de desviar, né? De pregar falsas doutrinas. Era isso que eu estava colocando. O segundo sentido de corromper e de destruir é desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade na qual ela deve permanecer. O terceiro, querido, significa ser destruído, perecer. Tá? Esse é o sentido em que Paulo usa aqui no versículo 17. Os dois primeiros é o sentido que ele usa no versículo 16, e esse aqui é o sentido que ele usa no versículo 17, tá bom? E por último, no sentido mais ético, significa corromper e depravar, tá? Bom, isso tudo é para explicar que a palavra que Paulo usa aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É a mesma palavra grega nos dois lugares, destruir e destruirá. E ela tem esses sentidos que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Se alguém destruir o santuário de Deus, aqui, querido, a palavra traduzida, destruir, aí eu cito o Rod agora, ele diz que a palavra traduzida aqui por destruir tem um significado geral de conduzir a um estado pior. Olha que coisa interessante. Ele não está atentando exatamente para o dicionário aqui, tá bom? Mas preste atenção, destruir significa conduzir a um estado pior. Se você olhar os dois primeiros significados do grego, do termo grego lá, dá no mesmo, irmãos. Pastor, você está dizendo, olha só, o primeiro significado é, eu falei que corromper ou destruir tem um sentido de contaminar, de danificar e de negligenciar, do sacerdote negligenciar os seus deveres. Se contamina, se danifica, se negligencia os seus deveres, está conduzindo o tempo para um estado pior. O segundo significado, desviar a igreja cristã daquele estado de conhecimento e santidade no qual ela devia estar. Se alguém desvia a igreja, ela está sendo conduzida para um estado pior. Então é exatamente isso que o Rod diz aqui, tá? A palavra traduzida por destruir significa conduzir a um estado pior. A igreja estava indo bem, alguém pregou uma heresia e a igreja foi conduzida a um estado pior, tá? É esse o sentido aqui, querido, tá bom? De profanar aqui e desviar. Ele também diz que na Septuaginta, bem como no Novo Testamento, essa palavra significa desfigurar. Aqui significa corromper, adulterar, deturpar, na verdade. Então, ele diz que a tradução melhor seria essa, mais fácil. Se alguém ferir, né, se alguém profanar, se alguém desviar, se alguém ferir o templo de Deus, Deus o destruirá.
O templo, querido, não pode ser ferido com impunidade. Se você olhar o Velho Testamento, aquilo que a gente chama de antiga dispensação, a penalidade por profanar o santuário era a morte. Eu já falei para vocês. Agora eu vou ler o texto. Levíticos 15, 31. Deste modo, vocês cuidarão de manter isoladas as coisas e pessoas impuras dos israelitas, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Se um judeu estivesse impuro e ele não passasse pelo processo de purificação, era uma água que era aspergida sobre a pessoa, entendeu? Ela ficava até o final da tarde ali, tomava um banho e depois ela estava pura. Se essa pessoa é impura, a mulher menstruou, por exemplo, e ela não fez o processo de purificação, e ela foi ao templo sem passar por esse processo de purificação, ela seria morta por Deus. Por quê? Porque ela contaminou, ela profanou o templo de Deus. E o outro sentido aqui seria o de ser separado da comunidade. Um é morto, o outro é separado da comunidade. Aqui Números 19 e 20. Mas quem estiver contaminado e não se purificar, será expulso do povo de Israel, porque contaminou o tabernáculo do Senhor. Aí o texto continua aqui. Esse é um texto muito interessante e que daria para a gente gastar algum tempo com ele, mas não faz parte da nossa ministração, tá? Só queria colocar para vocês os exemplos. Os exemplos. Quando alguém profana o templo de Deus, o que acontece? Então veja, querido, se naquela época, Deus lidava com as pessoas por causa do templo físico, no qual a arca estava, que dirá agora, irmãos? Deus não é menos ciumento, querido, do seu templo espiritual, que é a igreja, do que ele era do templo lá, construído de madeira por mãos humanas. Será que você consegue entender isso? Se Deus já era zeloso com o templo feito por homens, quanto mais ele tem zelo por nós, irmãos. A outra possibilidade de interpretar o texto, querido, é dizendo que destruir aqui significa fragmentar a unidade da igreja. Se a gente olhar o contexto imediato, essa seria a interpretação mais correta. A igreja estava sendo dividida, fragmentada. Havia divisões na igreja. Tá? Há os dois sentidos, querido. Esses dois sentidos podem ser colocados um ao lado do outro e os dois estão corretos. Eu só estou dizendo que esse sentido de fragmentar a unidade, ele condiz mais com o contexto imediato da mensagem. Entretanto, irmãos, nós devemos considerar a realidade da igreja como um todo, da igreja de Corinto. E quando a gente faz isso, nós percebemos que a igreja vinha sendo destruída de muitas maneiras. Olhe para a igreja de Corinto mais uma vez, irmãos. Você vai perceber, do capítulo 1 até o 4, nós temos um problema sério que Paulo está tratando aqui. Era o problema da divisão. Quando você chega no capítulo 5, nós temos o problema da imoralidade. Está corroendo a igreja. Quando a gente chega no capítulo 6, nós temos um problema, querido, entre os irmãos. Eles estão levando uns aos outros aos tribunais. Quando você chega no 7, o problema é casamento. Do 8 ao 10, o problema é alimento. Uns dizem que você pode comer qualquer coisa, qualquer carne, mesmo que seja sacrificado. Outros dizem que não, e está tendo confusão na igreja por causa disso. Do 11, é o problema da ceia. Tem gente que está indo para a ceia e está sendo morto por Deus porque não está considerando a ceia como deveria considerar. Do 12 ao 14, é o problema dos dons. É um negócio de louco. A igreja é uma igreja problemática, irmãos. Havia muitas coisas minando a vida daquela igreja, ou muitas coisas que estavam contribuindo, querido, para a destruição, entendeu? Causando dano à igreja mesmo, muitas coisas. Os irmãos lutando contra si, é irmão com imoralidade, é irmão que não respeita e não considera a ceia do Senhor, vai para lá e se embriaga, é irmão que estão brigando por causa de dons espirituais, querendo parecer superior aos outros. Tudo isso está dentro do contexto da carta, irmãos. E tudo isso está causando
dano a essa igreja. Agora o texto diz que Deus destruirá essas pessoas. E aqui, com certeza, o sentido aqui de destruir é fazer perecer. É de destruir mesmo, tá? Mas o que significa, querido? Paulo pode estar se referindo à destruição dos que promovem as divisões, ainda que neste mundo, né, mediante castigos temporais e até mesmo a morte. Vamos lá, eu vou tentar trabalhar isso com vocês, querido, porque isso aqui é algo importante. Alguém confirma a hora para mim, gente, porque no meu relógio aqui vai dar 9 horas. Vamos lá, muito rapidamente, tá bom, gente? Muito rapidamente. Paulo, quando diz que Deus destruirá essas pessoas, ele pode estar se referindo à destruição daqueles que promovem as divisões, tá? E a destruição nesse mundo ainda, mediante castigos temporais e até mesmo a morte. Deixa eu te dar um texto para mostrar isso para você, querido. 1 Coríntios 11, 28, 29 e 30. Escute bem isso. Atente para o que Paulo diz aqui. Olha, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, porque não estão discernindo, porque estão tratando o corpo de Cristo de qualquer maneira, tá? É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer, irmãos. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês conhecem a realidade da igreja, né? Eu vou citar só isso aqui, semana que vem eu faço a recapitulação e sigo daqui em diante. Olha só, o que acontecia nessa igreja é o seguinte: a igreja se reunia, me parece que uma vez por semana, a igreja se reunia, todos eles se reuniam, para aquilo que era chamada a festa do amor, a festa ágape, tá? Só que nessa reunião geral da igreja, as pessoas ricas combinavam de chegar mais cedo, tá? E aí elas chegavam mais cedo, elas se empanturravam com o alimento que traziam, elas enchiam a cara a ponto de comer o pão da ceia embriagados, querido. Não fazendo caso dos pobres que chegavam depois e não tinha mais nada. Porque talvez para muitos pobres, aquela era a única refeição digna que eles tinham na semana. Só que os ricos, por um coração orgulhoso, egoísta, sei lá o quê, eles entenderam que não deveriam ajudar os pobres. Aí combinam entre eles de chegarem mais cedo, eles comem, bebem, quando os pobres chegam não tem mais nada. E aí, primeiro o banquete, depois a ceia. Aí eles estão lá embriagados, chapados e vão cear. Deus diz, por causa disso, alguns estão muito fracos, outros estão doentes, e tem até, e não é poucos, Paulo diz, e não poucos, que já morreram, porque não discerniram o corpo. O problema lá era esse, irmãos, mas não discernir o corpo é comer do pão, beber do vinho em pecado, tá? É a aplicação mais prática que eu posso fazer. É vir à mesa do Senhor em pecado. Por isso que a gente faz, antes de servir a ceia, a gente dá um tempo às pessoas para que elas coloquem a sua vida diante de Deus, se precisar consertar alguma coisa que conserte, se precisar pedir perdão que peçam, para não vir à mesa de qualquer forma, entendeu? Esse era o problema. Então, escute, essas pessoas estavam sendo destruídas por Deus porque elas estavam agindo dessa forma. Percebe? A destruição pode se dar nesse mundo e ela pode envolver castigos temporais e até mesmo morte. Então, há pessoas que estão fracas espiritualmente, há pessoas que estão doentes fisicamente e há aqueles que já morreram porque não discerniram o corpo de Cristo. Chapados vão comer do pão e beber do vinho. E Deus não perdoa isso, irmãos. Essas pessoas não perdem a salvação, querido. Só quero que você entenda isso, tá bom? Eu não estou falando aqui de perda de salvação. Eu estou falando de juízo de Deus sobre aqueles a quem Ele ama. Não estou dizendo que essas pessoas não eram salvas. Eram. Só que eram crentes tolos. Que não discerniram o corpo de Cristo.
e que alguns pagaram com a vida por isso. E eu vou parar por aqui, porque senão a gente não tem como, né? Semana que vem a gente continua. Eu faço uma recapitulação geral dos pontos principais, só os pontos principais, e aí eu sigo para a parte mais importante, que é a aplicação prática de como as pessoas podem destruir ou fazer dano à igreja do Senhor, irmãos. É uma mensagem extraordinária essa da semana que vem, tá bom? Mas vai ficar para a semana que vem. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos a Ti, damos graça porque, Senhor, nós estamos nos alimentando da Tua palavra, Senhor. Nossa alma e nosso espírito estão sendo alimentados. Talvez o alimento não seja tão bom quanto nós gostaríamos, Pai, mas é o alimento que a nossa alma precisa para hoje. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós damos graça porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra, de nos expor à tua palavra, de poder sondar o nosso próprio coração, Senhor, para ver como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor não permita, meu Deus, que sejamos causadores de dano à tua igreja, mas que haja em nós um coração grato ao Senhor pela igreja e um coração disposto a lutar pelo bem-estar da igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.